apps de instalação gratuita é o facto de, em algumas funcionalidades da aplicação, ser solicitado um pagamento para nós podermos continuar a explorar essa aplicação. Mas, em linhas gerais, eu consegui reunir aqui um conjunto de aplicações que a navegação é perfeitamente gratuita e vão ver que conseguem tirar partido em pleno destas aplicações. Eu vou então fazer partilha do meu ecrã. Peço desde já a vossa compreensão para o caso de haver alguma lentidão na transmissão, mas tal como viram, quem já conheceu o Windows 8, a exploração, por ser visualmente muito rica, acaba por poder demorar algum tempo. E agora vou então passar para o meu ecrã. Ok. Então, entramos no meu desktop, eu vou carregar no meu botão da janela do Windows para ir para o Start. Eu estou a acompanhar com outro computador para ver em quanto tempo é que vocês recebem a ligação e desde já vos digo que está relativamente rápida. Então eu selecionei para o meu menu inicial todas as apps que vou explorar. Vou começar aqui muito rapidamente pelo M8, o Mind Map. Este Mind Map consiste essencialmente em vocês poderem criar a organização de um projeto. Eu hoje, por exemplo, juntei aqui apps Windows 8 da educação, em que explorei alguns dos temas que vou apresentar e depois dentro desses temas acabei por identificar quais é que são as aplicações que eu vou navegar. Portanto, é uma app muito, muito simples. Vocês selecionando aqui, por exemplo, Educate Teacher, podem acrescentar outra nota e acrescentar, por exemplo, Outdoor Classes, só para ser uma nota para vocês falarem. Portanto, é uma utilização muitíssimo simples de fazerem. Eu, por cada aplicação, vou fechar, para não demorarmos muito tempo, porque trouxe-vos aqui uma grande oferta de aplicações. O Study Life é outra das aplicações disponível. Esta poderá estar de alguma forma um pouco mais direcionada para alunos, mas, no entanto, é igualmente útil para professores e formadores. Aqui, essencialmente, terão de criar o vosso horário do vosso trabalho, criar as tarefas que estão previstas e quais é que são os exames que vocês vão ter. Portanto, é de exploração simples. Avançando para o Class Charts. O Class Charts é uma aplicação que pede um login. Eu, como já fiz o login, já tenho acesso aqui à aplicação. Creio que vocês todos já estão a ver. E o que é que permite o Class Charts? O Class Charts permite vocês colocarem todas as vossas turmas, toda a informação das vossas turmas nesta aplicação. Imaginem, vocês criam um campo, têm aqui, por exemplo, acrescentar turma, eu já acrescentei turma, e depois vão dar o nome à turma. Eu vou aqui, por exemplo, recomeçar esta do dossiê. Quando eu abro a turma, posso acrescentar os nomes dos alunos, posso acrescentar, aferir da sua assiduidade, marcar faltas, não marcar, e tem uma particularidade muito interessante, que é nós podermos, de uma forma muito rápida, naturalmente que isto não é um exercício para fazer diariamente, é um exercício que se faz pontualmente para avaliar o comportamento dos alunos, mas acaba por ser interessante, vocês veem, por exemplo, a Isabel tem um 3, o Mário Martins tem um 3 negativo, a Ana Miguel tem um 2, a Maria Morena tem um 0 e a Sofia Val tem um 4. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Mário Martins é um aluno que tendencialmente tem um comportamento negativo, ou seja, eu posso atribuir classificação positiva ou negativa. No positivo temos que tem um bom progresso, que tem um bom trabalho, que é generoso, que cumpre as suas tarefas. Mas no negativo também podemos dizer que é uma pessoa que discute muito, que conversa muito, que não cumpre as suas tarefas e, portanto, o Mário Martins acabou por ter aqui um conjunto de pontos negativos.
e o mesmo fazem para aqueles alunos que têm pontos positivos. Quando vocês dão um ponto positivo e um ponto negativo, como podem ver aqui na Maria, que foi classificada como ponto negativo por ser faladora e por ser agressiva, e um ponto positivo por ter um bom progresso, portanto ela acabou por fica equilibrado. Qual é que é uma das vantagens desta análise individual de alunos? É a possibilidade de poderem analisar o comportamento geral dos alunos. Aqui tem, por exemplo, onde vocês podem colocar a informação dos alunos. E aqui há a visualização da sala de aula. Podem sentar os alunos, ou seja, tendo a planta da sala, podem sentar os alunos consoante os lugares que eles ocupam na planta da sala de aula, e aqui acaba por ser mais fácil para terem uma noção de quais é que são os alunos que realmente têm um comportamento que é benéfico para a sala de aula e outros que, pelas suas dificuldades de desempenho, precisam de, se calhar, mudar de lugar ou sair da sua zona de conforto para melhorar o seu comportamento. Outra das vantagens desta classe Charts é o facto de eu ser professora desta turma e ter o registro dos meus alunos na sala de aula, a Catarina, colega de outra disciplina, pode igualmente ter acesso a esta informação e, portanto, nós estamos a partilhar a informação sobre a mesma turma. Para além de mim e da Catarina, a informação desta turma e destes alunos individualmente, também podemos partilhar a informação com os próprios pais dos alunos. É igualmente interessante, eu vou voltar aqui às turmas, é igualmente interessante, vocês veem aqui um ícone que diz relatórios. Quando vocês abrem os relatórios, vamos ver, os relatórios, gera automaticamente um relatório do comportamento da turma. E nós conseguimos ver aqui, de facto, a Maria Morena teve um negativo e um positivo. Conseguimos ver que a Ana Miguel teve um negativo, no entanto teve 2 positivos e continua a progredir. O Mário Martins, de facto, se calhar vai ter que mudar de lugar para melhorar o seu comportamento e o seu desempenho. Portanto, estes relatórios podem ser... Peço desculpa. Estes relatórios podem ser partilhados ao nível dos professores da mesma turma. E deixo o resto da aplicação para vocês poderem explorar. Vamos avançar para o Educate Teacher, que é uma aplicação que vocês já conhecem. Eu vou dar aqui a palavra à Catarina, que me está a fazer uma pergunta. Peço desculpa. Somente temos aqui um colega que está a perguntar. É possível colocar no Emoji, mostrar vamos fazer assim. Eu creio que não, porque aquilo tem uma navegação relativamente simples, ou seja, por cada uma das caixas. Ok. Peço desculpa, eu vou fazer a pergunta. A pergunta é possível no eMate, que foi aquela primeira aplicação que nós estivemos a abordar, colocar nos traços de ligação, agregar números para reproduzir um mapa tipo PERT. Podem agregar os números, mas é editar diretamente no próprio texto, ou seja, naquela caixinha de texto que abre. Mas a exploração daquele mapa de informação não é tão desenvolvida. É mesmo só para, imaginem, fazerem a estrutura de um documento, prepararem o planeamento de um documento, para saberem exatamente o que é que vai estar dentro de cada uma das informações. Agora, ao nível de um PERT, não creio que seja possível. Uma sugestão que dou, contudo, é uma das funcionalidades do eMate é justamente poderem colocar cores em algumas das caixas, mas isso é uma funcionalidade da app que está mediante pagamento. Mas a esse nível de criar um mapa PERT, não creio que esta seja a aplicação mais indicada. Uma segunda questão que creio que deve estar relacionada com o ClassChat: se podemos importar as fotos dos alunos. Podemos sim importar as fotos dos alunos. A aplicação, vocês devem ter reparado que em alguns momentos tinha escrito em português, outros momentos estava escrito em inglês. É uma era que possivelmente ainda está a ser traduzida, ainda não foi concluída a tradução, mas sim, podem importar as fotografias
dos próprios alunos, em vez de estarem a optar pelos ícones, ou seja, pelos avatares que são disponibilizados. O Educate Teacher, vocês tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente, eu não vou explorar muito. A única coisa que realmente eu vou destacar é porque uso para preparar algumas iniciativas. Uma das vantagens, e isto porque eu também não tenho, o meu computador não tem um ecrã tátil, e eu para poder editar o Educate, para eu poder escrever no Educate, aquilo que eu tenho é um tapete que vem com uma pen que permite fazer uma escrita bastante acessível. E então eu neste momento vou inclusive escrever, eu vou retirar dali, já está, e portanto estou a escrever webcast apps Windows 8 educação. Portanto, uma das principais vantagens, na minha opinião, do Educate é não só nós podemos preparar a nossa sessão para quando estamos em sala poder explorar o quadro sem ter que estar a escrever com o marcador no quadro branco, podemos escrever no nosso próprio quadro. Esta é uma das grandes vantagens. A segunda grande vantagem é o facto de nós podermos partilhar com os nossos alunos que estão na mesma rede a informação que nós estamos a trabalhar no nosso Classboard e, portanto, mediante um pedido de autorização dos alunos, nós podemos aceitar e, sim senhor, eles podem entrar em colaboração na nossa aula. Outra das vantagens que para mim é a que mais me atrai é a possibilidade de eu levar, neste caso não seria este computador com o rack, com esta logística, teria de ser efetivamente um tablet, que me permite ir dar uma aula no exterior. E eu dando uma aula no exterior, fora das 4 paredes convencionais da sala de aula, consigo manter uma aula e consigo manter o interesse dos alunos porque efetivamente eles estão a dar feedback em simultâneo. Não quer dizer que todos tenham que ter um tablet, mas imaginem que vocês têm a possibilidade de estarem vocês responsáveis por fazer o registro de todas as informações daquela aula e mais tarde poderem partilhar essa informação com os vossos alunos. É de facto uma vantagem e temos que ter em consideração que a tecnologia no século XXI leva-nos de facto para fora das 4 paredes da sala de aula. Vou então fechar o Educate e vamos avançar aqui para outra aplicação. O OneNote. Eu não vou explorar muito o OneNote porque ele já foi trabalhado em vários webcasts. Aquilo que eu vou de facto mostrar-vos é que este é o OneNote do Windows 8. Qual é a grande diferença do OneNote para o Windows 8? Eu vou criar aqui uma página nova, por exemplo, e como veem, não tenho um freeze. Eu vou poder escrever webcast app, apps Windows 8 educação. No entanto, o que é que normalmente estaria no OneNote e em todos os outros programas do Office? Era o freeze. Não temos o freeze, mas não há problema nenhum não termos o freeze, porque o OneNote do Windows 8 tem este freeze circular que contempla todas as principais ferramentas para nós podermos utilizar o nosso bloco de notas em pleno. E, portanto, desde inserir uma fotografia, desde poderem criar uma tabela, criar uma lista de itens, fazerem as tags, ou seja, etiquetarem a informação segundo aquilo que vocês vão querer escrever. Portanto, conseguem ter acesso... conseguem ter acesso a todas as funções do freeze, ou a grande parte delas, de uma forma muito intuitiva. Vamos fechar o OneNote e vamos avançar para outro conjunto de aplicações. Eu vou dividir as temáticas. Esta primeira parte eu dediquei à organização, digamos assim, da informação. E vamos começar... vamos começar
para a parte dos dicionários. O Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, é uma app que está muitíssimo bem desenvolvida, que conseguiu ir buscar aquilo que é o essencial quando nós acedemos ao site da Porto Editora e, portanto, permite-nos, desde aceder ao top de consultas, o histórico de todas as pesquisas que nós fizemos, algumas das palavras que nós quisemos fazer pesquisa. Vamos aqui, por exemplo, à educação, e quando entramos em educação, podemos ver a definição de educação e, para além da definição, temos alguns exemplos de educação. A navegação nesta app acaba por ser muito intuitiva, mas tem uma navegação, se calhar, diferente das outras, porque é lateralmente que ela corre. Vamos aqui ver outro exemplo. Aqui, por exemplo, a expressão amor, que também acaba por ter lateralmente muita informação para poderem pesquisar. Estas apps, naturalmente, que estando disponíveis na Windows Store, podem ser instaladas quer por nós, professores, quer pelos nossos alunos, que terão todo o interesse em poder explorar e desenvolver a sua aprendizagem pessoal. Vamos avançar também ainda nos dicionários. O dicionário é um dicionário espanhol. Aqui tem um campo de pesquisa como outro qualquer. Eu vou escrever educación em espanhol. E aqui vamos tentar ver que tipo de informação é que eles... É uma app que ainda está a ser desenvolvida. Naturalmente, pela ligação, podemos estar aqui com algumas dificuldades, mas é de exploração muitíssimo fácil. Vamos então avançar para outra. A Enciclopédia Britânica, como alguns de vocês deverão saber, recentemente foi das últimas edições impressas que fez e apostaram de uma forma imediata a estarem presentes também na educação do século XXI, estão presentes com uma aplicação para o Windows 8 também. E então conseguem navegar à semelhança da Porto Editora lateralmente e conseguem aceder a alguns dos principais itens que caracterizam a Enciclopédia Britânica. Outra das ofertas da Enciclopédia Britânica é esta que eu estou a apontar aqui, que é a Britannic Arabic Dictionary, que também acaba por ser muito semelhante à anterior. Passando para outra temática, chamada, a que eu chamei Viajar pelo Planeta, podem entrar, por exemplo, no Bing Travel, e o Bing Travel permite fazer uma viagem por todos os países do mundo, por todas as cidades que vocês possam imaginar, e diariamente tem uma cidade que eles destacam. Hoje, na New Zealand, e tem aqui outros destinos que vocês podem explorar. Vamos explorar, por exemplo, Londres. Quando entramos em Londres, eu, por exemplo, adicionei aos meus favoritos e podem aceder a um conjunto de informação sobre, seja um overview, veem também qual é o valor da moeda, a temperatura que está naquele momento, podem pesquisar voos, podem pesquisar hotéis, tem aqui uma galeria fotográfica também, que vos permite enriquecer, imaginem, algum trabalho, poderem mostrar, imaginem que vão organizar uma visita ou sugerem aos vossos alunos criar algum tipo de iniciativa que tenha por base Londres. Nem sempre é preciso ir lá. Hoje em dia, nós, à hora do almoço, podemos dizer que fomos à China e que fomos a Londres e que fomos ao Brasil durante a hora do almoço, porque de facto a tecnologia permite-nos fazer isso. Continuando a viajar pelo planeta, outra das apps que eu selecionei, se calhar mais para os amantes da ciência, é o Star Chart. O Star Chart é justamente uma navegação pelas estrelas e pelos planetas. Eu não vou explorar muito a navegação porque é visualmente muito rica e, portanto, desafio-vos a todos a poderem visitar e explorar o Star Chart. Outra das aplicações, ainda no viajar pelo planeta ou pelos planetas, temos aqui a Phase Moon, que é como o nome Moon Phases, peço desculpa, as fases da Lua, que tal como o nome indica, podemos ver quais é que são as luas
que vão estar e viajar por cada um dos outros planetas que nós temos. Uma vez mais, é uma app muito rica visualmente e, portanto, eu não vou explorar para não quebrar a transmissão. Outra app que eu também escolhi, o SkyMap. O SkyMap o que faz é vai buscar a nossa localização para poder mapear quais é que são as estrelas que nós estamos a ver neste preciso momento. Não vou explorar, estas são todas apps visualmente muito ricas e que convido a explorarem em pleno. A Corinto foi outra das aplicações que eu escolhi. Agora regressamos ao planeta da Terra e nesta app em particular o que vocês podem navegar é justamente na natureza. E então tem aqui uma opção, que nós estamos a ver uma árvore e quando carregamos aqui no logo vamos poder ver os vários cortes da árvore. Creio que já é perceptível para todos. Conseguem ver os cortes da árvore, podem rodar inclusive para diferentes perspectivas, podem selecionar só o topo da árvore, podem selecionar só os ramos da árvore, só o tronco, só as raízes e lateralmente, do vosso lado direito, tem informação, neste caso fornecida em parte pela Wikipédia, que enriquece a exploração nesta navegação. Eu vou voltar aqui à árvore e vou usar o meu rato para poder aproximar em mais detalhe o que é que a árvore tem para descobrir. Temos a folha e mais em destaque podemos ainda ter a estrutura orgânica da folha e quanto mais avançarmos, quanto mais zoom fizermos, conseguimos entrar ao nível de toda a informação celular que a app contempla. Esta é uma das apps que em alguns momentos contempla funcionalidades que são a pagar. Eu vou-vos dar um exemplo. Se vocês queriam que eu neste momento não vou poder fazê-lo, porque eles pedem justamente para, se quiser ver esta parte da app, ou seja, um 3D interativo, terão de fazer um pagamento. E, portanto, eu não tenho interesse neste momento em fazê-lo e, portanto, não vou comprar a app. Mas para vocês perceberem que tipo de navegação é que podem fazer com este tipo de aplicações. É de facto terem nas vossas mãos a possibilidade de trazer a natureza para dentro da sala de aula e poderem explorar muitíssimo em detalhe. Outra das apps que trouxe para vocês, vamos entrar aqui noutra temática, que é ao nível dos livros interativos. Estes livros interativos, este é um dos exemplos. Estes livros interativos eu vou aqui buscar, por exemplo, a circunferência de um círculo. Ele está a abrir, possivelmente vocês também já terão no vosso ecrã. Em que é que consiste este livro interativo? Este livro interativo tem uma navegação de livro, para nós aprendermos em que é que consiste o círculo e a circunferência, mas depois em alguns locais vocês veem aqui uma mãozinha para nós podermos tornar esta aplicação mais interessante. Então, eu vou clicar na circunferência e vocês conseguem ver que à medida que a circunferência anda na régua, está a dar uma medida. Portanto, isto é uma das grandes vantagens das apps do Windows 8. Algumas delas permitem esta interatividade. Esta é outra delas. Eu não estou a ler em particular, mas esta também permitirá navegar nesta parte da app e, portanto, em todas elas nós conseguimos explorar com mais detalhe. Uma particularidade interessante deste livro, imaginem que vocês queriam assinalar como algo que é muito interessante e vocês vão clicar como favorito e ainda podem aceder à app bar, como eu mencionei no início, e têm aqui, por exemplo, algumas notas. E, portanto, vocês podem editar as notas que vocês quiserem enquanto estão a ler o vosso documento. Se chegarem aqui em baixo às notas, eu posso colocar, percebi que acontece isto, etc. Ou seja, vocês podem colocar as notas
que acharem pertinentes no vosso livro e elas ficam guardadas efetivamente na vossa app. Outro dos temas que eu achei interessante trazer-vos hoje tem a ver com os vídeos. Trouxe-vos aqui uma sugestão que é a Khan Academy. A Khan Academy está a marcar pontos a nível internacional porque se revela como não é uma solução tecnológica para a educação, mas é uma resposta para a aprendizagem individual. E o que a Khan Academy explora é justamente incentivar a que alunos e professores possam aprender mais sobre diversos temas e, portanto, enriquecer-se individualmente. Tem um conjunto de vídeos, eu não vou estar a abrir os vídeos que vocês podem assistir depois, mas imaginem que escolhíamos aqui a área das humanidades e dentro das humanidades, por exemplo, História da Arte. E em História da Arte vocês veem aqui, existem 12 vídeos disponíveis. O primeiro onde diz 12 são os vídeos que estão disponíveis, onde tem a seta que diz download, tem a ver com os vídeos que vocês já fizeram download. Ou seja, o que é que esta app permite? Vocês, quando estão ligados à internet, podem fazer o download do vídeo que vos interessa e, quando não estiverem ligados à internet, podem visualizar os vídeos com a qualidade com que foram colocados pela Khan Academy. E podem explorar imensos temas. Podem inclusivamente assistir a aulas sobre matemática, podem assistir, ou seja, isto são aulas que estão disponíveis em vídeos para qualquer pessoa poder enriquecer o seu conhecimento sobre outros temas. Naturalmente que é uma app que está produzida toda ela em inglês e, portanto, que terão que ter alguma facilidade com o idioma para poderem explorar a Khan Academy. É igualmente uma das soluções, imaginem que vocês até fazem, já me aconteceu fazer isso, fazer a seleção de alguns vídeos para mostrarem alguns conteúdos que têm que dar em sala de aula e, portanto, acabo por trabalhar aqui competências ao nível de conteúdos que são trabalhados sem ser na minha sala de aula e sem ser em Portugal e acabo por também trabalhar alguns conhecimentos de inglês que hoje em dia os alunos devem ter. A Memory Large é uma das apps que existe para fotografia. Quando abrem a app, muito rapidamente acedem às vossas fotografias, depois podem fazer, por exemplo, aqui o refresh e ele vai reorganizar o vosso álbum. E, portanto, acaba por ser uma app que ajuda a criar um álbum em função das fotografias que vocês tiverem no vosso computador. Vou passar para uma temática que é a comunicação, que hoje em dia é essencial na educação. E o Skype, eu escolhi porquê? Eu escolhi o Skype porque hoje em dia o Skype tem um conjunto de soluções que nos permite navegar e contactar com outras salas de aula. Eu, por exemplo, tenho uma amiga espanhola que dá conteúdos semelhantes aos meus e o que eu faço é pontualmente agendar sessões de aula em que em simultâneo temos uma hora compatível e, portanto, os meus alunos estão ligados em videoconferência com os alunos dela e trabalhamos alguns conhecimentos-chave ao nível para trabalhar os idiomas, as competências de idiomas. Eu convido-vos, e não estou a fazer publicidade de maneira nenhuma, mas convido-vos a explorarem o Facebook do Skype, porque o Skype é uma ferramenta que está disponível para outros sistemas operativos que não o Windows 8, ou seja, versões anteriores do Windows também podem instalar o Skype. Muitos de vocês, de certo, já têm utilizador para falar com amigos e com familiares, mas pensem nas vantagens que poderão ter em explorar o Skype em sala de aula. Tenho, por exemplo, outra amiga que está a trabalhar em Londres e que tenho agendado com ela poder dar
uma aula à distância, ou seja, poder falar um pouco daquilo que foi o percurso profissional dela, até desempenhar as funções que hoje está a desempenhar, e a forma de eu aproximar os meus alunos daquela que é uma referência para mim no mercado de trabalho é realmente através do Skype, porque não há compatibilidade para ela vir presencialmente dar essa aula. Isto não tem que ser de Portugal para outros países, isto pode acontecer de uma escola para a outra, para vocês poderem partilhar iniciativas, para poderem dinamizar sessões de aula diferentes, em que a tecnologia está de facto muito presente e o grau de compromisso dos alunos, vocês vão se surpreender por ser muitíssimo elevado. Escolhi aqui duas apps que podem ser dinamizadas em contexto de Skype, que é, por exemplo, o Flashcards, em que o Flashcards, isto porquê? Porque podem ter a partilha de ecrã no Skype, e em termos de Flashcard, acaba por ser uma app que tem vários temas também, tem de arte e literatura, linguagem e vocabulário, matemática e ciências, e o que vocês fazem é, por exemplo, escolherem aqui, qual é que eu tinha escolhido? Aqui, por exemplo, Professional and Career, e vocês vão navegar num conjunto de profissões que existem. Se formos aqui, por exemplo, a Teaching, vão aqui a Teaching e tem alguns conjuntos de informação previamente selecionados. Tem Teaching Students with Special Needs, tem várias opções. Alguns dos flashcards contemplam fotografias, outros nem tanto, mas podem navegar simplesmente. Por exemplo, esta que tem aqui imagens. Estamos a falar de a tecnologia na educação e, portanto, vocês conseguem ter flashcard. Eu vou abrir aqui um dos exemplos, porque eu já tinha descarregado aqui o flashcard. Portanto, vou aqui atrás e vou buscar aquele que eu já tinha usado. Exatamente, eu já tinha descarregado, por exemplo, aqui o Technology for Teaching e vou abrir um dos flashcards. E o flashcard é essencialmente abrir-se um cartão e em que a pessoa tem uma primeira fase de estudo e depois tem uma fase de dizer o que é. Quando damos a resposta, basta virar e aparece a solução. E, portanto, isto acaba por ser uma aula interativa que vocês podem dinamizar em sala de aula com diferentes temas. De certeza que em algum deles vocês vão achar de certeza interessante. Outra das apps que eu escolhi para vos trazer, que pode ser dinamizada também em contexto de Skype, é o Miss Quentas. É uma app muito simples, em que tem um conjunto de contos infantis. Isto não tem que ser necessariamente só para faixas etárias mais jovens, pode ser para faixas etárias mais adultas, em que poderão, por exemplo, estar a treinar o espanhol para ver se a oralidade é correta, se estão a falar corretamente, e portanto, escolhem um conto e, pura e simplesmente, têm o conto presente e podem trabalhar competências de vocabulário. Escolhi estas para o Skype precisamente porque, quando estou ligada com a minha amiga em Espanha, posso ter os alunos da minha amiga a ouvirem os meus a falar espanhol e, portanto, criar ali alguma dinâmica. Passando das apps de colaboração, no caso do Skype, para as apps de comunicação, escolhi o TED Lunch para vos trazer. O TED Lunch é uma compilação dos vídeos das TED Talks, que muitos de vocês conhecerão. Para os que não conhecem, convido-vos a colocarem no Google TED Talks, podem colocar inclusive TED Talks Education e vão se surpreender com a quantidade de informação que é produzida, que é criada por professores, por empresas que dedicam a sua vida à educação e que vêm partilhar as suas experiências e as suas boas práticas. E, portanto, no TED Lunch, tal como o nome indica, são TED Talks para períodos pequenos, ou seja, temos TED Talks de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Numa hora de almoço conseguem, se tiverem a oportunidade, de ver 2 ou 3 TED Talks, para o caso de estarem sozinhos e precisarem de companhia, que não seja esse o problema. Ainda na área da comunicação, eu escolhi aqui uma que é o Note.
Anytime. No Note Anytime, o que vocês podem fazer é explorar um bloco de notas. Este bloco de notas tem a particularidade de vocês poderem escolher o fundo do bloco de notas. Eu não vou abrir nenhum em particular, mas vocês podem criar um por cima de um calendário, podem criar um por cima de uma matriz e podem explorar desde uma aula de matemática ao planeamento de uma atividade, enfim, podem explorar o Note Anytime com muita facilidade. Chegando aqui à parte final, esta Speech Timer Free não passa de um relógio que permite controlar o tempo que nós temos para fazer as nossas apresentações. O Educate Learner também tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente, não vou estar a abrir a app. O Educate Learner permite justamente estar em colaboração com o Educate Teacher a acompanhar a aula, seja no interior da sala de aula, seja no exterior. Vou então passar aqui para o Live Meeting, antes de continuar aqui a minha navegação pelas apps. E, portanto, vou voltar aqui. Agora tenho que andar com os slides para baixo. Apesar de eu ter navegado nas apps, nesta apresentação vocês têm o backup de todas as aplicações que nós tivemos a navegar. Vou lançar-vos aqui uma questão de diagnóstico de audiência, fazendo aqui uma retrospectiva. Quais é que são as apps que, na vossa opinião, mais se adequam às vossas aulas? E vou pedir para clicarem no tickzinho, ou seja, cá em baixo vocês têm as tick marks. Tem um que tem um lápis e tem outra que tem um visto. Portanto, peço-vos que cliquem no visto e que me deem o vosso input. Muito bem, muito obrigada pelo vosso feedback. Gosto de saber que, de uma forma geral, a organização criou um pouco mais de adeptos. No entanto, estou convencida que vão querer explorar um pouco todas as apps que nós tivemos aqui a falar. Vamos então retirar a edição. Já percebemos o vosso feedback. E vou então aproveitar para vos perguntar se já ouviram falar no conceito de gamification. O conceito de gamification, vou pedir para usarem uma vez mais essas funcionalidades em baixo. Alguns de vocês já usaram, outros não. Vou passar a explicar em linhas gerais em que é que consiste. A gamification, que traduzida para português foi mesmo traduzida como gamificação, vem trazer a possibilidade de nós levarmos para contexto de sala de aula jogos que incentivem a aprendizagem individual e que incentivem a colaboração entre pares, uma vez que está em causa a competição, está em causa a atribuição de prémios. E a gamificação, para além de estar a ser muitíssimo usada em contexto empresarial, em que, para além de haver empresas que já se dedicam à criação de jogos para incentivar a produtividade noutras empresas, há empresas que internamente criam soluções para incentivar a produtividade e a competitividade entre os colaboradores. Isto aos poucos está a ser trazido para dentro da sala de aula. E em que contexto é que está a ser trazido para dentro da sala de aula? É a possibilidade dos alunos poderem passar a considerar os seus colegas como jogadores do mesmo jogo e quando são confrontados com os conteúdos de aprendizagem num formato de jogo, acabam por estar muitíssimo mais disponíveis para participar e para aprender, porque na base está a competição de ser melhor do que o outro, de receber um prémio, de receber um badge, ou seja, de receber uma certificação quase por aquilo que foi o seu desempenho. Eu escolhi algumas das apps que podem incentivar a gamificação e vou aqui só voltar ao Windows 8 num instante, eu peço a vossa compreensão. Ok. E então escolhi aqui algumas muito simples. O Teach Kids Music é uma app que vos permite
explorar alguns instrumentos musicais. O Learn the World é justamente aceder ao mapa mundo. Isso numa fase, eu vou abrir isto, numa fase que vocês têm a parte da aprendizagem. Clicam na aprendizagem e aparece-vos efetivamente o mundo e depois, à medida que vos aparece a pergunta, vocês têm que ir diretamente ao país e identificar. Quando vão para uma fase de jogo, as perguntas aparecem, mas aí já não aparece a resposta onde é que fica e, portanto, acaba por ser interessante vocês incentivarem este tipo de aprendizagem. Pode ser usada em sala, como pode ser usada também a nível individual. Outra das iniciativas tem algumas dedicadas, por exemplo, à matemática. Na matemática tem esta que é se calhar um pouco mais infantil, mas que é através de contas, ou seja, podem escolher a cor do giz e, portanto, fazer aqui um conjunto de contas para vos dar a solução. Tem, por exemplo, o Matchbox, que é muitíssimo interessante, porque vos permite criar equações tendo por base uma caixa de fósforos. Acaba por ser muito dinâmico para explicarem, com base em fósforos e em caixas de fósforos, como é que as equações funcionam. Escolhi ainda o Wordament, que é uma app que, apesar de estar mais vocacionada para o jogo, é uma app que é jogada a nível internacional. E aqui é justamente para incentivar a prática do inglês, ou seja, o léxico inglês. Não passa de uma sopa de letras, mas uma sopa de letras com os desafios bastante aliciantes. São realmente difíceis às vezes de encontrar as soluções. Outra das que eu selecionei foi aqui o Fresh Paint. O Fresh Paint já todos vocês conhecem de certeza, e o manual de redação, porque permite aprender como é que se constrói um manual de redação. Vamos então aqui à partilha do ecrã. E vamos ao Content. Peço desculpa. Ok. Algumas das apps que eu não vou explorar hoje, mas que vou deixar para que vocês possam explorar mais tarde. O Board Meeting é uma app portuguesa, criada pela mesma empresa que criou o Educate Teacher e o Educate Learner. O Board Meeting consiste essencialmente em vocês poderem planificar, imaginem os vossos conselhos de turma, conseguem criar a agenda dos conselhos de turma, todas as reuniões que vão ter, todos os conselhos de turma que vão ter, e depois dentro de cada reunião conseguem criar a ordem de trabalhos, portanto a agenda dessa reunião. Se alguns dos pontos da agenda corresponderem a propostas de atividades, podem incluir toda a informação sobre a proposta de atividades, seja fotografias, seja outros documentos para ler, portanto acaba por ser uma app também igualmente interessante. Outras também a explorar a Wikipédia, a Calculator, o Dictionary.com. A Calculator é uma das aplicações que está disponível em SnapView. Eu não vou mostrar neste momento o que é o SnapView, mas podem ver lateralmente as duas apps a funcionar. E por fim o How Stuff Works, o Microsoft Office YouTube Vídeos e uma dedicada a To-Dos, em que basicamente fazem uma listagem das tarefas que têm para cumprir. Reuni aqui algumas informações sobre a blogosfera, porque naturalmente que para eu poder explorar a este nível o Windows 8 para a educação, tive que ter por base algumas das sugestões que a blogosfera já nos dá. E então vou destacar um blog da Microsoft Austrália, Education Blog, e outro, Windows 8 Educational Apps, Just Another Technology Site. Este segundo site foi criado em conjunto por um diretor do agrupamento das escolas do Freixo, o Dr. Luís Fernandes, em que, integrando o programa de líderes inovadores, contribuiu também ele, em conjunto com alguns dos seus colegas, com sugestões de apps que podem ser exploradas para a educação. E depois também disponibilizo aqui o meu blog, o Teaching in Style, em que pontualmente vou colocando algumas novidades sobre as minhas experiências em sala de aula. Vou abrir novamente a interatividade neste webcast e lanço um desafio aos professores inovadores. Quais é que seriam as temáticas preferidas para criarem as vossas apps? E porquê é que eu faço esta pergunta? Podem escolher desde a organização, dicionários, viajar pelo planeta,
livros interativos, vídeos, colaboração, comunicação, gamification. Isto porquê? Porque podíamos começar a pensar em levar para dentro da sala de aula, desafiar os nossos alunos a criar trabalhos que consistissem em criação de aplicações para o Windows 8 para enriquecer a educação. Como vocês viram, quando se faz a pesquisa por educação em português, não são assim tantas as aplicações disponíveis e de certeza que em sala, muitos de nós temos a percepção do que é que fazia falta, o que é que seria engraçado para nós podermos dinamizar. Peguem nessas ideias e trabalhem essas ideias ao ponto de conseguirem criar as vossas próprias apps e sugerir a sua publicação na Windows Store. Eu deixo-vos aqui um site que pertence à Microsoft, em que vocês poderão ter acesso a um conjunto de conteúdos que podem ser descarregados, ou seja, que estão disponíveis, para poderem aprender de que forma é que podem criar as vossas apps. E, por experiência, vos digo que a criação do conceito de uma app é um exercício muito interessante com alunos, sobretudo porque eles pertencem hoje em dia à Mouseless Generation e, portanto, eles têm uma percepção do que é que são as interfaces táteis muito mais apurada do que nós. E pode ser muito interessante explorarem este tipo de exercícios. Vou terminar o webcast de hoje informando que, na minha opinião, partilhando convosco, que, na minha opinião, o Windows 18 responde aos desafios do século XXI. E quais é que são os desafios do século XXI? Perdão. À luz da tecnologia na educação. É justamente poderem incentivar a colaboração, poderem trabalhar a capacidade da resolução de problemas, os conhecimentos globais que todos os alunos devem ter, o sentido de colaboração, a capacidade do autoconhecimento, de criar conhecimento e também da capacidade de construir conhecimento. Estes são os créditos das imagens que eu utilizei para a minha apresentação e vou terminar com a última questão, peço desculpa, para saber como é que avaliam a utilidade desta webcast para a sua prática educativa. Muito obrigada pelo vosso feedback. É muito importante para mim saber que o desafio que a Microsoft me lançou acaba por ter impacto junto de todos os professores inovadores que estão a acompanhar esta sessão e fico muito grata por saber que, de alguma forma, contribuí para que vocês explorassem e que vão querer explorar mais o sistema operativo Windows 8. Termino a minha sessão agradecendo a todos pela vossa compreensão, pela vossa disponibilidade em querer reunir mais conhecimento sobre este sistema operativo. Disponibilizo desde já o meu e-mail para qualquer questão que tenham. Nós vamos ficar aqui um pouco mais para responder algumas questões que tenham surgido durante o webcast e que não tenham sido respondidas. Mas agradeço de facto a vossa presença e espero ter a oportunidade de uma futura oportunidade de contribuir com os meus conhecimentos. Muito obrigada. Susana, obrigada. Eu penso que foi uma sessão muito interessante, muito esclarecedora. Apesar de nos teres dado aqui imensa informação, portanto eu penso que falaste, não sei, 28 apps, ou pelo menos tentaste explorar quase todas elas. Acho que foi por isso realmente muito interessante. É claro que portanto, nem todos tivemos a oportunidade certamente de ir acompanhando. Eu própria fui descobrindo aqui algumas novas que não conheci, isto é um mundo e, portanto, acho que isto é fruto também da tua curiosidade para esta área que conseguiste aqui passar uma mais-valia para os professores. Vamos terminar esta webcast, portanto, vou só saudar aqui as notas finais. Como é habitual, já sabem que as informações são colocadas no Peel Network, sabem também que é nesse portal que têm acesso ao currículo ensinado
com tecnologia, que podem fazer o download da Learning Suite, que está em português, e tinha aqui só uma questão, portanto temos vindo a falar-vos da candidatura para o programa Microsoft Innovative Educator Expert. Como vos disse, já temos 2 professores que já ganharam nos últimos 2 anos, isto em talvez 9, 10 anos. Gostaríamos de ter contato também com a vossa participação, caso tenham algum projeto inovador que queiram partilhar. Às vezes há sempre, as pessoas têm-nos dito que às vezes desconhecem estas iniciativas e, portanto, é aqui uma oportunidade. Pela primeira vez em webcast podemos estar a anunciar desta forma, e por isso lançava só aqui a questão, que no fundo tem como objetivo perceber se estão a precisar de algum apoio a este nível. Portanto, pretendem submeter a candidatura ao programa Professor Inovador Especialista? Sim, mas precisa de ajuda? Não sei. Portanto, acredito que muitos não se sintam à vontade, porque isto pressupõe algum trabalho, pressupõe também fazerem um vídeo, pressupõe também que de alguma maneira já tenham alguma utilização que seja diferenciadora da tecnologia na sala de aula, e portanto, muito obrigada pelo vosso feedback. Portanto, a maioria não sei, portanto espero que os não sei passem assim. Portanto, muito obrigada pela vossa participação. Vejo só aqui a nota, o nosso próximo encontro é no dia 29 de abril, portanto o tema vai ser o Multipoint Server, uma forma de controle e monitorização, portanto, em rede e de partilha e colaboração. Portanto, vai ser o Rui Lima que nos vai apresentar esta solução que tem utilizado e experimentado na sua sala de aula. Portanto, muito obrigada a todos. Boa tarde, até segunda-feira.